Ok, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em nosso espaço Caminho da Luz. É um grande prazer ter todos vocês aqui conosco. O tema que nós escolhemos para conversar hoje com vocês é sobre o amor aos animais. né? Todo mundo deveria ter, adotar na sua casa um animal de estimação, um cachorro, um gato ou qualquer outro animal. Desde que não seja pássaro preso. Que os pássaros têm que ficar soltos na natureza. né? Eu tenho meus bichinhos aqui, que estão há anos comigo. Esse aqui é o Tico. Depois eu vou mostrar o Teco, o irmão dele. É que ele está gandaiando por aí, não pareceu agora para a abertura da palestra. Mas tem a mãe dele, tem a irmãzinha dele também que está por aí. Depois eu pego e eu mostro. À medida que a gente for dando a palestra, eles vão aparecendo. Esse aqui estava com a gente aqui no salão, passando pelos pés de todo mundo. Mas ele é um doce. Ele fica aqui quietinho. Se eu der palestra, conseguir segurar ele no colo, ele não sai daqui a palestra inteira. Ele fica assim, ó. Ele é uma graça. Então, como exemplo da nossa palestra de hoje, que vamos falar sobre o amor aos animais, está aqui o nosso menino, que é o nosso carinho aqui da casa, que é o nosso amor aqui. É os dois irmãozinhos, é o Tico e o Teco. Legal, gente. Vamos lá, então. Muito bem. Para nós podermos aprender a amar os animais, porque as pessoas, elas têm uma visão dos animais bastante primitiva. Como se os animais fossem objetos que elas pudessem usar ao seu bel prazer, que elas tivessem todo o direito de matá-los, devorá-los, comê-los em banquetes, em festas. O ser humano é um animal tão ridículo que ele faz as suas festas regada ao sangue dos animais. O que é quando te convidam para um churrasco? Toda a festa do ser humano, o ser humano só sabe fazer churrasco, Isso é regar a sua festa ao sabor do sangue dos animais. Vocês são aquele tipo de assassino que pagam para matar. Mas não é você que vai lá, mete a faca, vê o bicho morrer, sangue, vê o porco gritar, o cabrito gritar na hora da morte. Porque vocês não têm coragem de fazer isso. Muitos não têm coragem, então vocês pagam para fazerem isso por vocês. Então o ser humano ele é muito ridículo. Ele tem essa natureza intrínseca gravada dentro dele e ele não percebe a grande destruição kármica que ele está causando para si mesmo. Nós vamos falar do grande karma que a humanidade tem com relação aos animais. Porque no mundo kármico, na experiência kármica do universo, o homem não é nem um ser mais especial do que uma formiga, do que um gato, do que um cachorro. Ele é idêntico na ordem de tudo. Portanto, da mesma forma que se você matar um ser humano, você gera um karma, se você matar um animal, o karma é idêntico. Para os mentores, para aqueles que observam a natureza. Uma época eu estava conversando com os crentes, com os religiosos. Não, Deus colocou os animais que é para nós comermos eles, para nós usarmos eles. Eu falei, que interessante o seu Deus, não? Gostei do teu Deus. Aquele Deus de Abraão que sacrifica os animais em homenagem a Deus, Como se Deus estivesse interessado na morte de um animal como um sacrifício de adoração. Então, a ação do ser humano no ecossistema, o que ele devasta, o que ele destrói, e ele está visando uma única coisa: lucro, dinheiro, as indústrias frigoríficas, os grandes criadores de gado, de animais, eles estão visando lucro. Quanto mais lucro, não estão interessados na vida, na essência, não existe um amor. O homem moderno, o homem antigo, ele é um ser extremamente primitivo, onde ele vive para valorizar o seu ego e nunca para desenvolver a alma, o espírito, o amor verdadeiro que existe dentro do teu ser. Então ele vem pagando um preço ao longo da história, em guerra, sofrimento, angústia, as grandes conquistas, os grandes imperadores, todo esse desejo do ego, do poder, da fama, do sucesso, esse modelo pelo qual a humanidade criou os seus valores, é exatamente os mesmos valores que tem criado o inferno para o ser humano na Terra.
Quando vem os grandes avatares, como Jesus, e diz, né? A única coisa que você tem que aprender é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo, mas quem é esse próximo? É toda a natureza, toda a existência, toda a vida. Toda a vida foi criada com uma grande importância dela existir do começo, meio e fim da sua existência. Nós vamos tentar encarar esse aspecto entendendo quem são os animais aqui na Terra. Porque a grande pergunta que a maioria não responde é quem você é, o que você está fazendo nesse planeta? Por que você nasceu aqui no meio de bilhões e bilhões de estrelas pela galáxia? Por que você nasceu aqui? E por que você tem que morrer? Por que você nasce, cresce, envelhece e morre necessariamente? Tudo tem uma razão de ser. E o homem passa a vida toda distante desse si mesmo, vivendo uma vida social, vivendo uma vida medíocre social, vivendo valores sociais, né? Indo para as baladas, às vezes idiotas, com músicas idiotas, com ídolos idiotas. E os verdadeiros mestres, os verdadeiros grandes homens da humanidade, as pessoas jamais pensam em ouvi-los, em segui-los ou compreendê-los em sua essência. Nós estamos no início desse terceiro milênio, já estamos, 9 anos do terceiro milênio, e parece que a humanidade não mudou absolutamente nada. Nós estamos à beira de crises ecológicas sem precedentes, o aquecimento global, culpa do próprio ser humano. Se você fizer uma pesquisa profunda, 90% de culpado pelo aquecimento global é a criação de gado, é a agropecuária. Vocês vão entender por quê. Porque para você criar uma cabeça de gado, você precisa devastar a natureza, fazer pastos. Né? O que aqueles criadores de gado na Amazônia fazem? Devastam a floresta inteira para montar pasto e soltar o gado lá. Uma cabeça de gado precisa de não sei quantos hectares de terra para poder sobreviver, passar. E isso vai devastando o sistema ecológico. Para produzir tanto, você polui a natureza de uma certa forma sem precedentes. Tudo pelo ego, tudo pelo desejo de poder, de dinheiro e essas coisas mais. Muito bem, quem são os animais? Então nós vamos voltar a falar sobre o projeto Terra. E quem somos nós na jogada? A grande visão tibetana, dos mestres tibetanos, sobre a origem da alma humana, onde eu discuto nesse seminário Projeto Terra, no meu livro também o Projeto Terra, onde, se nós pensarmos o universo, a galáxia como um todo, o grande criador do universo, você pode chamar de Deus, Brahman, o que você quiser, essa energia criadora, ela vai se manifestando a partir da sua própria energia, ela constrói as dimensões, como a gente viu na física quântica, a teoria do campo, o próprio campo se manifesta em todas as coisas. Mas a própria inteligência do universo, pega a parte inteligente do universo, a consciência cósmica, ou a consciência, ela começa a descer aos planos densos da matéria, aos planos densos, através de grandes macroconsciências, de grandes hordas. E essas macroconsciências, elas vão se dividindo e se manifestando em mundos cada vez mais densos. Assim. À medida que essa consciência vai se dividindo e se manifestando em mundos mais densos, até chegar no rio da matéria, onde nós estamos aqui, uma dessas linhagens, uma dessas vertentes que desce é a horda humana. É a forma da consciência humana se manifestar em corpos humanos e viver experiências em planetas, em mundos. Mas a nossa origem, nós nunca nascemos em mundos e planetas. A nossa própria consciência, ela é como se fosse eterna. Ela vem manifestando-se de dimensões superiores. E da mesma forma, numa dessas vertentes, nós temos, manifestando-se na matéria, até no plano astral Terra, a horda dévica. A horda dévica que nós chamamos
os seres da natureza, os espíritos da natureza. Aqui estão os animais, aqui estão as plantas, os insetos, os peixes aquáticos, tudo. Na verdade, todos são manifestação do próprio ser superior, do próprio Deus. A consciência está manifestada, porque assim, o universo é tão grande, de bilhões e bilhões de estrelas, vocês têm que pensar que o universo tem bilhões de estrelas na nossa galáxia, bilhões de planetas, o universo tem bilhões de galáxias. Então, a própria divisão, ela é muito grande. Você manda todas essas consciências viver experiências em mundos densos da matéria, e depois você retorna trazendo-os de volta, incorporando a consciência. Por isso que às vezes o homem, essa ordem humana, nunca passou pelos animais, ele nunca viveu uma experiência no reino dos animais. Né? Então, na verdade, os animais, os espíritos que existem nos animais, são na verdade nossos irmãos, ou nós mesmos. A nossa própria energia manifesta nos outros reinos da natureza. Então, eles são seres que foram projetados para viver profundamente uma experiência para as suas consciências. O fato de nós humanos, prestem bem atenção, acreditarmos ou acharmos que somos inteligentes, esse inteligente aqui é extremamente questionável. Uma vez eu fui num programa de televisão, eu sempre conto essa história, estava no programa da Silvia Popovic na Bandeirantes, e era um debate sobre vida extraterrestre, sobre ET, disco voador, tinha uns 10 na mesa debatendo lá. Eu lembro que na rodada final, eu fui lá como físico, né, essa coisa toda, astrofísico, tal, astrônomo, e ufólogo, né, que eu sempre pesquisei isso. Tal. E a rodada final, a pergunta para cada um dos participantes era: vocês acreditam que existe vida inteligente fora da Terra? E todo mundo deu sua opinião, e eu era o último, né, para dar minha opinião. Então, quando a Silvia Popovic apontou para mim e falou: professor, o senhor acha que existe vida inteligente fora da Terra? Eu disse assim para ela: olha, fora da Terra eu acredito, aqui na Terra é que eu duvido muito que exista. Todo mundo deu risada tal, e fechou o programa, não tem mais tempo para falar nada. Né? Porque o que o homem faz, a jornada, ele constrói cidades horríveis. Uma cidade como São Paulo, como Nova York, como Tóquio, é exatamente o marco de uma imbecilidade, de uma incapacidade, de uma desinteligência tão grande. Mostra seres totalmente desconectados da sua natureza, da natureza cósmica, né? Do campo, da energia na qual ele foi colocado dentro desse ecossistema. Porque o homem é um animal como qualquer outro que deveria estar sintonizado e harmonizado com o ecossistema, com a natureza, com os animais, com as plantas, com os pássaros e tudo mais. Não, ele devastou tudo, construiu esses prédios enormes, se tranca dentro com medo, ergue muros de 10 metros de altura, e ficam se matando, se destruindo e passando tédio, aí, depressão, angústia e tal, e sofrimento. Vive à base de remédio, né? Você vê o que mais vende, o que mais tem é hospital e farmácia. Hospital e farmácia é que nem boteco, né? Toda esquina tem uma. Né? Toda esquina tem uma. Porque o ser humano é um doente, né? Ele é um doente, ele não vive em paz. Ele não é feliz. Ele olha a vida dele e vê que a vida dele é medíocre. Ele acorda de manhã, vou trabalhar, que nem um androide. Vai lá trabalhar para produzir bobagem para um patrão. Vai para uma escola, a escola é mais ridícula do que vai formar ele a ser um androide de alto nível. Né? Então tudo é ridículo. A vida do cara é uma vida ridícula. A vida social é uma vida ridícula. Não tem valores nenhum. É só para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro. Vou trabalhar, fazer faculdade para ganhar dinheiro, fazer um curso para ganhar dinheiro, para comprar, depois compro uma casa, subo um muro e fico lá dentro. Casa acha que vai ser feliz, né, coitado? Aí que vem a desgraça. Esse é o modelo social. As pessoas nascem achando que depois de casar vai ser feliz.
Eu dou tanta risada. Aí depois aparece um ET no disco voador e olha para baixo e fala, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui na Terra? É. Então, na ordem evolutiva, aconteceu um aspecto muito interessante. No projeto Terra, os espíritos no astral Terra conhecem a Terra como um projeto. Tá? Então a Terra é composta de duas dimensões. Vocês têm que entender basicamente que a Terra nós temos. Deixa eu desenhar melhor, que não está legal isso aqui. Né? Então o que nós chamamos de projeto Terra vai consistir da superfície da Terra, todos os seres encarnados na superfície da Terra, toda a estrutura biológica que existe na superfície da Terra, as plantas, os animais aquáticos, os peixes aquáticos e tudo mais, e uma dimensão superior que nós vamos chamar de plano astral, ou plano espiritual. E acima de tudo isso, uma outra dimensão onde está o comando espiritual da Terra. São as grandes inteligências que prepararam tudo, que construíram tudo. Tá? Mas isso aqui só no planeta Terra. Você vê que o planeta Terra é um nada na galáxia. Em relação ao universo, então, muito menos. De bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias. Então, o projeto Terra é um. Todas as almas, tudo que existe na superfície da Terra é razoavelmente artificial. Foram trazidos de fora. Todos nós chegamos vindo de experiências de outros mundos pela galáxia, a nossa alma, não o corpo biológico. Essas inteligências mais avançadas que operam no universo, ou seja, são inteligências que não desceram. Na verdade, à medida que vai dividindo a coisa, vai sendo individualizada a alma. Quanto mais subdividida, menos ela tem consciência, vamos supor, de questões mais avançadas da sua própria natureza. Esses comandos planetários são seres que estão muito próximos da grande inteligência universal. São consciências não individualizadas, são grandes comandos de hordas planetárias. Para vocês entenderem o que é um ET. Às vezes um ET que se manifesta, ele não é uma pessoa como você, não é uma pessoa comum que nem nós. É uma pessoa que tem uma inteligência, uma visão de universo, de vida, de existência, completamente diferente de tudo que você possa imaginar. Né? Então, essas almas são aqui, essas inteligências constroem todas essas cidades astrais, toda uma estrutura para receber essas almas. E essas próprias inteligências aqui, elas constroem esses corpos biológicos. Esses corpos biológicos são roupas, né, fabricadas dentro do equilíbrio desse ecossistema. Esse ecossistema tem um equilíbrio harmônico. Esse corpo biológico tem que ser projetado geneticamente, com biologia avançada, que vai receber uma alma, que vai incorporar uma alma, encarnar uma alma ali, para viver uma experiência para a sua consciência. Tá? Todos nós da ciência sabemos o seguinte, que antes de 40 mil anos atrás, esqueça que não existia nenhum homem avançado na Terra. Vocês veem esses filmes, né, de ficção científica do homem lá no meio dos dinossauros, né, tal. Nunca existiu isso. Para vocês terem uma ideia, o último dinossauro, a época dos gigantismos, dos répteis gigantes na Terra, foi extinta há 60 milhões de anos atrás, no final do Cretáceo. Dizem os cientistas por causa da queda de um grande asteroide na Terra que devastou a vida no planeta. Ok? Então, o ser humano nem pensava em existir. Há 60 milhões de anos atrás, após essa extinção em massa, que aconteceu ao mesmo tempo, o planeta se reestruturou, a engenharia sideral arrumou o planeta e trouxe novas hordas de animais. Então, durante bilhões de anos, olha, milhões de anos, na verdade, quem reinou na Terra foram os Devas. A horda humana nem pensou em usar o planeta Terra como palco de eventos para suas experiências.
O homem não tinha vez, ele não teria sobrevivido num ecossistema de dinossauros, por exemplo. Ele estaria morto, seria massacrado pelos répteis gigantes. Ele não tinha capacidade de sobrevivência. Principalmente, né? O homem nasce, que era criança, a criança precisa de 15 anos de idade para começar a andar direito na terra, né? Os animais não, são super adaptados, já sai da barriga da mãe, já sai correndo, já sai andando, já sai sobrevivendo. Não tem essa. Né? Nós somos muito dependentes da nossa pai, da nossa mãe, durante muito tempo. E isso nos torna muito frágeis. Quando, há mais ou menos uns 40 mil anos atrás, então todo o sistema ecológico, toda a experiência projetada, existia um comando especial que coordenava a morte, as encarnações de todas as espécies de animais que vivenciavam suas experiências na Terra. Aí houve um conclave no alto aqui, e o planeta Terra, ele vai ser palco pela primeira vez da chegada de hordas humanas na superfície da Terra. Almas humanas viriam transmigradas de outros planetas, de outros orbes, de outras experiências pela galáxia, iriam usar o planeta Terra como um palco de eventos para suas experiências planetárias. Então, os engenheiros siderais trouxeram uma matriz genética já pronta de outros planetas, de outros mundos. Por isso que nenhum arqueólogo, nenhum paleontólogo consegue achar o elo perdido. Ou seja, a ligação entre o ser humano moderno e aqueles Pithecanthropus erectus, aquele homem, Cro-Magnon, aquelas coisas lá. Não existe. E não vai existir. Porque a evolução não é natural. Não existe evolução natural. Aqui na evolução nunca foi natural, sempre foi projetada e pelas inteligências de cima. Não há evolução natural. A biologia vai ter que mudar muito os conceitos dela. Tá? Então, eles tiveram que inventar uma matriz genética especial adaptável a esse ecossistema aqui. A temperatura do Sol, das estrelas, o que ele vai comer, do que ele vai se alimentar. Então, esses engenheiros siderais projetam um corpo biológico específico para que aquela alma se conecte. O cérebro tem que ter características específicas para que essa alma mais inteligente, a mão, os pés, porque o ser humano e essa consciência, ele tem capacidade de manipular as coisas, transformar objetos, coisas que os animais por si só não têm. Não deram essa capacidade para ele. Mas isso não significa, o mais importante é, as experiências de vida que os animais estavam vivendo não é nem um pouco menos importante para a consciência cósmica do que a experiência do ser humano que vai chegar e vai entrar nesse ecossistema. Vocês estão me entendendo? Só o próprio homem, o ego do próprio homem, acredita que ele, só ele, é a imagem e semelhança de Deus. O resto é tudo lixo, né? Só ele é filho de Deus. O resto é tudo filho, não sei do que, vocês sabem do que eu estou falando. Isso é o ego. Né? Você vê nas religiões judaicas, aquela velha história, tem aquela velha história da Bíblia, né? O grande erro, né? Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Aí vem um mestre e diz, se os animais pensassem, certamente, se as vacas pensassem, certamente seus deuses teriam chifre. Todo mundo puxa a sardinha para o seu lado, né? Constrói a sua própria imagem e semelhança. Mas, aí o mestre Zen diz, esse é o grande erro de vocês. Porque, na verdade, são os próprios homens é que constroem seus deuses a sua própria imagem e semelhança. Ou seja, e do jeito que lhe convém, né? Eu não vou construir um Deus que não me convém, que me impede de fazer aquilo, me impede de fazer aquilo. Então essa é a visão do mundo. Então à medida que nós vamos acordando para uma consciência maior, vamos percebendo que a coisa não é bem por aí. Que as religiões que existem é uma forma de dominação, uma forma de prender o ser humano, pagar o dízimo e acreditar que está oferecendo uma salvação ainda para o cara, né? Uma bobagem. Então, o ser humano, primeiro, a horda humana chega aqui, preparam-se cidades e as almas ficam aqui esperando um tempo. Aí esses indivíduos preparam corpos biológicos especiais, traz mesmo para de fora, materializa, coloca aqui, ou traz de outros mundos já pré-adaptados, traz, né?
coloca aqui na superfície da terra, e essas almas então começam a usar esses corpos. Isso há uns 40 mil anos atrás, no início do que nós chamamos de projeto Terra na fase humana. E esse indivíduo vive e morre quando esse corpo biológico não tem mais condições de manter a alma ali, e a alma sai, retorna para o seu lugar de origem, vai conversar com todo mundo. Só que isso é um projeto muito bem organizado, estruturado, preparado. Vocês têm que perguntar quem é que transportou pelo espaço interestelar essas almas? Né? Quem é que organizou toda a vida, tal? O problema é que a maior parte do ser humano está com amnésia, ninguém se lembra de nada. Está aqui, de onde eu vim, onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Mas perdido que segue em tiroteio, né? Mas quando o ser humano começa a acordar, começa a abrir a sua terceira visão, começa a ver os espíritos, falar com os mortos, perceber que não tem ninguém morto, ninguém morreu. Como Jesus sempre dizia, conhece a ti mesmo e você vai conhecer a Deus. Por quê? Quando você volta para dentro, você conecta com a sua alma, com essa. Você percebe que você é Deus, está conectado com Deus. Mas quando você tem essa visão superior, você percebe também que este ser aqui também está conectado com Deus. E aí você passa a encará-lo de uma forma completamente diferente. E da mesma forma, você passa a encarar o teu irmão aqui humano de uma forma completamente diferente. Você não encara como inimigo, como alguém que você tem que usar, escravizar, certo? Como os ingleses, os americanos, os ocidentais faziam com os negros africanos, né? Escravizavam, usavam como se fossem objetos, animais. Os negros eram animais, não eram seres humanos. E os religiosos, para, vamos dizer assim, autorizar a escravidão dos negros africanos, né? Diziam que os negros não tinham alma. Eles eram animais, não têm alma. Pode escravizar à vontade. Da mesma forma, ele faz isso com os animais. Os animais não têm alma, pode usar à vontade, pode matar, comer, está aí para vocês fazer festa. Ou seja, uma consciência extremamente primitiva dessa ordem. E essa consciência que eu estou mostrando é uma consciência mais tibetana, mais cosmogônica, mais integrada, numa síntese maior. E aqui os grandes mestres, os grandes contatados com inteligências extraterrestres, ufológicas, estão trazendo essa nova consciência para a humanidade. Olha lá. Então, essa manifestação, essa chegada dessa nova horda, vai fazer uma mudança profunda no projeto Terra. Aqui teve que ter um conclave entre os devas, entre essa horda dos mestres dévicos, que coordenam a descida dos animais, dos seres vivos todos, e a horda humana. Tá? E quando o homem começou a descer, como era uma alma extremamente densa, primitiva e kármica, dentro de uma lei kármica, a lei kármica é uma lei assim, é uma lei de causa e efeito. Você colhe aquilo que você planta. E, nesta lei kármica, você não vai se lembrar da sua natureza espiritual. Então, os engenheiros siderais, eles programam um bloqueio genético no seu cérebro aqui, que você não se lembra das suas vidas anteriores, das suas reencarnações anteriores. E nem da sua natureza cósmica, de onde você veio. Então você desce na Terra assim. E os nossos grandes mestres, o que significa iluminado? O que significa a palavra Buda? O que é um Buda? Buda, na Índia, significa iluminado. Iluminado é aquele ser que, através de seus treinos, de suas meditações, de seus exercícios, consegue simplesmente se lembrar de quem é. Conectar com o seu eu superior, com a sua memória que está aí, dentro de cada um de nós. Está a lembrança de todas as encarnações passadas, está a lembrança que entre uma encarnação e outra, eu passo 50, 100, 100, 120, 150 anos aqui no mundo espiritual, para depois viver a próxima encarnação. Tá? Então eu tenho uma memória dentro de mim, eu tenho um conhecimento dentro de mim, que eu só preciso acessar, mais nada. Nós temos que aprender que nós não somos isso que a sociedade disse que nós somos.
Nós temos que aprender a voltar dentro de nós, como Jesus dizia, como Buda nos ensinava, quando os grandes mestres nos ensinavam, que a hora que você retornar para dentro de você, você vai descobrir um ser tão cósmico, tão universal, tão poderoso. Aí você vai entender o que significa amar. Porque hoje, vocês não sabem amar, vocês se apaixonam. E paixão é uma doença. Todos vocês sabem que quando estão apaixonados, estão doentes, ficam loucos, neuróticos, desesperados, não dormem de noite, e quer matar, e quer destruir, e quer brigar, e tem ciúmes, e quer possessivo, e quer dominar, quer botar argola no dedo, é minha, é meu. Deixem de serem idiotas. Vocês não possuem nada nesse mundo, nem o corpo de vocês e de vocês. Nós carregamos um corpo que não sabemos como ele funciona. Ele é tão sofisticado, de uma engenharia tão avançada, que você não sabe absolutamente nada como ele funciona. Você só usa ele, você é um usuário. Isso é um presente dado pelas inteligências superiores para a nossa alma viver uma experiência. Nós estamos usando um corpo avançadíssimo, nós temos que cuidar dele com amor, com carinho, não prejudicar, destruir. E a nossa ignorância de nós mesmos e nossa essência cósmica faz com que a gente viva essa vida medíocre na sociedade, né? Que a gente acredita que vamos ser felizes, ô Lula, todo político acredita que você vai ser feliz quando tiver um emprego, tiver uma casinha, ganhar aquele salário michuruca, pagar suas contas, você vai ser feliz. Aí você arruma uma mulher, uma família, nossa senhora, uma beleza. Está realizado como ser. Não tem mais nada para você fazer na vida, viu? Por isso que os velhos, quando aposentam, ficam na praça jogando baralho, não tem porra nenhuma para fazer. Não tem nenhum objetivo superior para fazer na vida. Ele foi um androide, foi uma máquina que trabalhou numa indústria a vida inteira para ganhar aquele salário de trouxa. Um androide programado pelo sistema. E ele não sabe que existe tudo isso aqui no universo para ele conquistar. Que está dentro dele. Ele vai jogar baralho na praça, meio para a morte chegar, né? Uma vida medíocre, uma vida idiota, que não serve para nada. Não tem utilidade nenhuma. Ninguém vai lembrar que ele existiu na Terra. É diferente dos grandes mestres, dos grandes avatares, que todo mundo se lembra até hoje o que esses caras fizeram, o que esses caras falaram, o que esses caras ensinaram para a humanidade. Porque eles mostravam uma vertente, eles mostravam uma direção completamente diferente para o homem, para o ser humano. É? E, enquanto o homem não encontrar esse seu elo cósmico com os próprios animais e consigo mesmo, ele vai continuar matando, vai continuar comendo carne, vai continuar destruindo, fazendo guerra, pisando nos outros, se apaixonando de forma idiota pelos outros, pelas suas parceiras, pelos seus parceiros. E viver nessa guerra, né? Que é, na verdade, o inferno criado por ele mesmo, né? Ele mesmo cria, né? Chegou uma vez uma senhora, ligou, estou desesperado, porque meu marido, meu casamento, o que eu faço? Falei, quem mandou casar? O problema não é meu. Por que isso aqui, que eu vou resolver o teu problema? Você que construiu o seu túmulo, você construiu o seu inferno. Agora você viva ele intensamente. Quando você tomar consciência e construir um caminho na sua vida, de paz, de amor e de luz, você não vai cometer essas besteiras mais. Laércio, estou com uma artrose no joelho, não consigo andar, nada cura, nenhum remédio. Claro, quantos animais você matou? Quanto você comeu? Quanto você destruiu? Está carregando toda essa energia deles em você. Essa dor, esse sofrimento que você causou, você vai carregar em você, é uma coisa que vem. Se nós estamos conectados com tudo, naquele tecido do campo cósmico, qualquer ação que você faz de dor, de sofrimento, porque um animal, cara, ele sente tanta dor e sofre tanto quanto você. Quando você vê um cão que é atropelado, quando você vê alguém que dá veneno para um animal, que o animal fica com o estômago, eu falo para o cara, você envenenou esse animal, meu, não envenenou? Portanto, no dia da sua morte, você vai morrer com câncer no estômago, você vai ficar sofrendo durante meses antes de morrer, que é o karma que você vai resgatar. Porque você não sabe o mal que você causa, a dor que você causa. Como ela está no mesmo tecido, o animal está no mesmo tecido cósmico que você,
A lei faz com que essa energia retorne para você mesmo. Por isso que os mestres nos ensinam, ame, aprende a amar. Se você aprender a amar de verdade, mas aquele amor sem interesse, um amor cósmico, não paixão, esquece, paixão é doença. Um amor puro, verdadeiro. Você planta esse amor, você vibra esse amor, você irradia esse amor. Essa energia vai se voltar contra você. Você vai começar a colher esse amor. Todas as criaturas, os animais vão te amar, sabe? Se você entrar numa floresta, se você for um carnívoro, tiver essa vibração, se você entrar numa floresta, a sua vibração áurica, que todos nós temos uma aura em torno de nós, um brilho áurico, energético, essa aqui é a tua assinatura espiritual, tua assinatura no campo invisível. Os animais sentem e pressentem e veem essa sua aura, a maior parte deles. Se você for um carnívoro, for um inimigo dos animais, essa tem a sua assinatura aqui. Na vibração e na cor. Uma cor avermelhada, densa. Todos os animais sentem que você é inimigo deles. E a hora que você entrar numa floresta, numa mata, tudo vai vir contra você. Vai vir abelha contra você, cobra, bicho, inseto, escorpião, aranha, formiga, tudo vai te atacar, porque ela vê em você um inimigo. Agora, se você é um indivíduo que aprendeu a amar toda a natureza, os animais, os gatos, cachorros, não é só amar os animais domésticos, não. Os pássaros, tudo. Por que vocês acham que São Francisco de Assis, os pássaros vinham pousar na mão dele? Pousavam na cabeça dele, no braço dele. Eu quero ver quem de vocês consegue fazer um pássaro selvagem sentar na tua mão. Por que ele tinha esse poder? São Francisco de Assis tinha esse poder. Você vê todos os desenhos dele, ele monte de animal em volta. Os animais vinham até ele de uma forma inexplicável. Os animais selvagens, hein? Porque os animais viam nele a pureza, o amor, a vibração, a luz. Então, os pássaros não viam ele como inimigo. Viam com ele como um amigo. Sentavam, ficavam perto dele, os pássaros, os animais, as criaturas, tudo. Por isso, eu digo, se você aprender a vibrar amor, e você não for carnívoro, porque senão essa assinatura vai ficar na tua aura, e os animais veem você como inimigo, não interessa. Você entra numa floresta, agora, existe uma diferença. Os animais, o reino animal, são almas incorporadas, idênticas ao ser humano. Os animais têm alma. Os animais, quando dormem, saem fora do corpo, tem cordão de prata, tudo igualzinho ao ser humano. Eu tinha um gato siamês, que era o meu xodó também, só uns 20 anos atrás. Eu tinha um espaço holístico como esse em Campinas, uma escola zen, que eu tenho escola já há mais de 35 anos. Tá? Agora que eu estou aqui na cidade de Limeira, né, faz uns 5, 6 anos que eu estou aqui nesse espaço na cidade de Limeira, mas nós estamos em trânsito, que o nosso projeto esse ano, nós estamos comprando um sítio no sul de Minas, nas montanhas, que nós vamos montar o nosso ashram, nosso campus avançado, que a gente vai fazer todo esse projeto nosso lá. Eu tinha um gato siamês que ele chamava Fong. Esse também era igual a esse pretinho aí. Ele é um xodó, uma criança, ele viveu uns 15 anos comigo. E todos os dias ele dormia na minha cama, certo? No vão das minhas pernas, ou do lado do meu corpo, ou até na barriga. Aí ele morreu. Mas vocês acreditam que durante 1 ano, esse gato não saiu da minha cama? Todas as noites ele voltava a dormir na minha cama em espírito. Até que ele vai se acostumando a viver no mundo espiritual, porque não tem mais essas barreiras físicas, né? Ele vai se afastando, e aí ele se envolve com todo o reino e acaba não voltando mais onde você está. Os próprios devas vai levando, conduzindo eles para outras linhas, né? E esta linhagem dévica, aqui no astral existe os mestres dévicos. Esses mestres dévicos são seres que evoluíram, ascensionaram na linhagem dos animais.
Porque o animal, ele tem muito de alma grupal. O que é alma grupal? O ser humano, vamos supor que a alma individualizada minha para aqui. Agora imagine que essa alma individualizada minha, ainda, Laércio, vai se dividir em 100. Em 100 almas. E vai incorporar em vários golfinhos. Em mais de 100 golfinhos. Tá? Cada golfinho vive uma experiência, por isso que eles se comunicam. Aí quando eles vão morrer, por isso que essas mortes coletivas, às vezes ninguém entende. Eles vão tudo para a praia se matar, porque o comando dele está chamando. Né? Não adianta morrer 1, 2, 3 e ficar 50 lá. Ele precisa que todos venham para cima, todos passem por um astral de vez. Então, tecnicamente, eles se suicidam. Vão para a praia e não quer saber de sair demais. Encalharam na praia, e todo mundo tem que tentar botar ele não quer saber. Ele quer morrer. Porque o ser humano olha o corpo, o ser humano não olha a alma, não vê a alma que está ali. O que está acontecendo com a alma? Então, essa alma grupal é como um enxame de abelha, por exemplo, no reino do inseto. Um enxame de abelha é 1 milhão de vezes mais organizado que a sociedade humana. Todos lá sabem o que fazer, todos sabem direitinho o que fazer, a perfeição da geometria na colmeia, tudo papapá. Tem uma inteligência por trás ali, altamente sofisticada, operacional, que o ser humano jamais vai entender. Porque ele é um indivíduo. Então você tem 1 milhão de abelhas numa colmeia, trabalhando, operando, 200 mil abelhas, 100 mil abelhas, elas são um corpo só, uma inteligência só, uma energia só. Um formigueiro é a mesma coisa, altamente organizado, quem vai lá cortar plantinha, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer aquilo, papapá. Todo mundo viu aquele desenho, Vida de Formiga, né? Que é muito legal, que mostra como é que o sistema é altamente organizado. Mas quem que organiza isso? Não são inteligentes, são burros. Não tem. Como é que eles fazem funcionar direitinho tudo? Se você pensa que inteligência é só que o homem tem. E com essa inteligência ele é depressivo, angustiado, deprimido, se apaixona, fica louco, se mata, suicida. E acha inteligente. Então a diferença é que esses animais e esses insetos são almas grupais. Eles se dividem mesmo em milhares para poder viver experiências, cumprir uma experiência e retornar para o plano. Mas aqui esses mestres são muito inteligentes. E às vezes se você olhá-los ou tiver um contato com eles, você assusta, porque eles não são humanos. Você vai pensar que é um ET estranho, um bicho esquisito. Se você entrar numa floresta, por exemplo, e se for bom vidente, você vai ver os espíritos da natureza, que o pessoal chama de duende, fadas, gnomos, isso, aquilo. Mas são seres, são almas. Mas são muito diferentes do ser humano, porque eles são almas do reino dos animais e das plantas. Aí eu vou falar das plantas para vocês, que tipo de vida. Porque a planta, ela não tem a alma incorporada. Porque imagina uma alma chegar ali 100 anos numa sequoia, né? Não ia dar certo, né? 2.000 anos numa sequoia ali parada. Não há alma que aguente, né? Esperando morrer para desencarnar. Então, no reino do vegetal, o projeto foi diferente. Porque, na verdade, é claro que esses caras são inteligentes. Quando ele coloca uma forma de vida aqui, ele sabe que ela tem que comer para sobreviver. Faz parte da experiência biológica. Então eles também colocam o que ela vai comer. No caso do ser humano, o ser humano foi projetado, os dentes, o aparelho digestivo, tudo foi projetado para o homem comer fruta. Fruta, grãos, cereais, fruta. Ele não tem nenhum programa genético para comer carne. Tá? O intestino do homem, ele é muito comprido. Como as fibras vegetais, elas demoram muito tempo para serem decompostas e serem absorvidas pelo intestino. Então você tem um intestino muito longo. Você está entendendo? Porque a gente chama alimento de primeira geração. Né? Ou seja, de segunda geração, que a primeira geração são as plantas que captam do sol. Aí os animais vão lá, comem essa planta em segunda geração. Os carnívoros são de terceira, que come esse outro que comeu. Né? Então, já ao contrário, os animais têm um intestino muito curto, muito curtinho, ou seja, ele come e aquilo sai rapidinho. Em no máximo 6, 7, 8 horas, o que ele comeu já está sendo defecado. Porque a carne apodrece rapidamente dentro do corpo.
No ser humano, que demora, às vezes, aí 12, 13, 14, 15 horas, 24 horas para o alimento que você comeu sair, imagine aquele que está enfesado, então, né? Que faz uma semana que não vai no banheiro. Imagine a podridão lá dentro. Imagine quando esse cara solta um pum. Sai de perto, né? Não quero nem ver o que vai sair ali. Por quê? Por isso que fala a palavra enfesado. Ele está cheio de fé, então o cara fica todo nervoso, aquela energia ruim. O Leonardo da Vinci, que era um vegetariano, um grande homem da humanidade vegetariano, quando perguntavam para ele sobre comer carne, ele dizia assim, tem uma frase célebre dele: não consigo me conceber como um cemitério ambulante carregando cadáveres em decomposição dentro do meu estômago. Isso era o Leonardo. Né? Porque homens muito inteligentes, eles têm uma visão tão diferente de tudo, que eles não conseguem conceber certos atos muito primitivos. Não dá para aceitar. Então as plantas, eu vou mostrar para vocês como é que é o reino das plantas, os reinos vegetais na planta. Então, na verdade, você tem uma espécie de plantas, né? Você está lá, um monte de árvore, na floresta inteira. Aí você tem um único deva, um único elemental que a gente chama, um único deva, um serzinho. Ele tem múltiplos cordões de prata, múltiplos. Então, o que que faz? Ele vai se conectar a todas. Embora ele esteja ali, ele está andando na floresta, ele está vivendo uma outra realidade, está conectado. Essas árvores são raízes, onde ele conecta energia, conecta vibração. Ele tem uma experiência de sensibilidade diferente. As plantas não têm a mesma sensibilidade que a gente tem. No entanto, se você vai aprender, e hoje está provado por experiência científica, se você pegar uma planta, meter um som de rock pesado nela, ela morre 2 dias depois. Aquela vibração ela não aguenta. Agora você bota uma música suave, uma música clássica, uma música new age, ela cresce bonita, alegre. Isso é experiência já provada, já feita em laboratório. Certo tipo de vibração, aquela forma de vida não suporta. Porque, na verdade, quem está controlando a evolução, por isso, se você amar, se você chegar com a tua planta, conversa com a tua planta, dá amor, dá carinho para ela, você vai ver que esse ser aqui, ele é inteligente, viu? Ele é muito inteligente, ele está recebendo. Portanto, se você vai... E outra, esses seres, às vezes, eles são... Se você entrar numa floresta, for bom vidente, você entra numa floresta, a primeira reação dele é correr, eles correm tudo de você. Porque eles acham que você é bicho. Aí se você senta, acende uma fogueira ou faz uma meditação, numa clareira assim na floresta, você vê que eles botam uma carinha no meio das árvores lá. Fica tudo assim. Já viu aqueles gatinhos selvagens? Para você conquistar ele demora semanas, para você chegar perto de você, para você dar comidinha para ele, passar a mãozinha nele. É a mesma coisa. Eles ficam lá. Eu sempre faço isso, para você ganhar a confiança desses seres da natureza. Aí quando eles começam a se aproximar, eles vêm perto de você. Se você fizer um gesto, eles correm. Mas aí, se você passar uma semana ali, eles ficam todo tempo com você e sobem no teu colo. E daí você dorme, eles deitam do teu lado. E corre. E um bando. Um bando. São os devas, são os elementais. Eles ficam teus amigos. Mas você não sabe falar com ele, porque ele não fala a tua língua. É gestos, é sentimento. Ele vai captar o seu sentimento, suas emoções. Você não precisa falar uma palavra. Ele sabe o que você sente, ele sabe que você está com raiva, ele sabe que você está com isso. Ele sente, não precisa falar. Você vai aprender a comunicar-se com os seres vivos da natureza de uma outra maneira. E é seres da floresta, da natureza, que cuidam das plantas. Por isso, às vezes, se você apanhar um fruto da árvore, você não está matando ninguém para comer. Sabe? Se você apanhar uma folha para comer, de um alface, não está destruindo. Porque ele tem múltiplas ligações. Tá? E é uma coisa muito interessante você aprender a amar. Porque todas as vezes que você ama, você vai ter um retorno desse amor. E, se você conquista um deva, por exemplo, das cobras, você pode passar no meio das cobras, a cobra nem olha para você. Ela passa na tua perna, dá a volta, vai embora. Das aranhas, dos escorpiões. Você tem que tomar cuidado quando entra numa floresta, porque ele é o ambiente é deles.
Você não pode chegar com um facão já e dar porrada, cortando, chutando o mato, sai da frente, sabe? Não, você tem que entrar harmônico e tal. Nosso mestre disse que o verdadeiro sábio entra numa floresta como um tigre. E sai da floresta como um tigre. O tigre é aquele animal que ele entra numa floresta, você nem escuta ele andando. Ele vai contornando, não quebra um galho, vai virando, tal. É bem tai chi, esse é o exemplo do tai chi chuan. E sai do outro lado da floresta sem quebrar um único galho. Tal é a suavidade e a leveza como ele se movimenta. Né? O ser humano tem que ser assim também. Quando ele vai nas cachoeiras, joga lixo, e joga isso, e joga cerveja. Olha, você vai nas cachoeiras, cara, para começo de conversa, todo mundo fumando maconha e todo mundo bêbado. Gatinho de cerveja, e pinga, e vinho. Os caras vão na cachoeira, vão curtir a natureza. Bêbado, caindo aos pedaços. Como é que essa ideia vai encarar esse corno? Como é que esses elementais vão ver esse animal que está chegando ali? É óbvio que vai ver com péssimos olhos. Né? Você não tem nenhuma relação de amor com a natureza. Eu vou fazer rafting, vou fazer não sei o quê, e canyon. Mas cadê o amor à natureza? Isso aí, esses passeios ecológicos não levam a nada. Você precisa aprender outra coisa importante, você precisa aprender a amar. Amar a natureza. E amar a natureza é amar os peixes, amar as plantas, as flores, os pássaros. Que é a coisa mais linda do mundo, que se acordar de manhã os pássaros vêm cantando no seu jardim, cantando na sua natureza, ao seu lado ali, aquela canção maravilhosa, aquela coisa de liberdade. Agora o ser humano é tão tolo que ele pega o animal e põe numa gaiola, quer que ele seja seu, meu. Cante aí para mim, seja meu. Isso não pode existir numa civilização de homens acordados, de homens lúcidos, de seres humanos que amam realmente a natureza. Amar a natureza tem um outro significado, é um significado superior. Se esse homem amar a natureza desse jeito, ele não monta uma indústria. Ele não monta uma indústria por vários motivos. Porque ele não é capitalista. Segundo, o interesse de vida dele não é ganhar dinheiro. 2, ele não vai escravizar ninguém para fazer o serviço sujo por ele. Porque um patrão sempre contrata, né, os Zé Mané para fazer os trabalhos sujos para ele, o pesado. Né? Ele fica só lá com aquela roupinha zen, só fazendo conta e ganhando dinheiro. O trabalho sujo, quem faz, não é ele. Vai construir um prédio, o dono da construtora pega na colher de pedreiro e mete o cimento, carrega tongo nas costas? Paga um salário miserável para o indivíduo, né? Fazer esse trabalho sujo por ele. Por isso, um homem que ama a natureza, ele não vê diferença nos animais. Eu vou contar uma história para vocês de um mestre Shaolin, um grande mestre Shaolin. O mosteiro Shaolin era um mosteiro na China de homens iluminados, de grandes mestres nos séculos passados, que tinham uma visão da natureza extremamente diferente, extremamente avançada. Uma das características do mestre iluminado é ter as marcas do tigre e do dragão no braço, em Shaolin, que mostrava que ele tinha transcendido. É um homem que lembrou-se de tudo isso aqui, lembra suas vidas passadas. É um homem que não está preso mais a seu corpo, basta sentar, cruzar as pernas e o corpo espiritual sai do corpo físico e vai viajar, vai passear em qualquer lugar. Inclusive, volta nessas cidades astrais para entrar em contato com a sua natureza cósmica. Então, um iluminado é assim. Jesus era um homem assim. Por isso que Jesus falava para todo mundo que o reino dele não era desse mundo. Ele vinha de uma outra natureza. E todos nós somos assim, de uma outra natureza. Não somos daqui. Tanto é que nós não somos daqui que vamos morrer. Se fôssemos criaturas da Terra, viveríamos eternamente aqui. Mas não somos. Nós somos projetados. Esse organismo biológico foi projetado para morrer. Ele foi projetado geneticamente para viver no máximo 70 anos hoje. Com toda a nossa medicina que dá uma recalchutada. Mas se você pegar 200, 300 na Idade Média, ninguém passava de 40 anos, cara. Passou de 40 anos era um milagre. Não é verdade? Então, um corpo projetado para viver uma experiência curta aqui. Isso significa que nós não somos daqui. Então, não adianta se apegar às coisas daqui. Não adianta. Então, esse monge Shaolin,
Os monges Shaolin que tinham essa marca, eles eram extremamente respeitados pelas autoridades chinesas na época, pelos generais, porque eles eram homens transcendentais, de um poder inigualável, do poder de mágico, de magia. Não vão confundir mágico com magia, são duas coisas diferentes. Mago e mágico são duas coisas diferentes. Eu vou explicar isso na palestra lá sobre magia. Então esse monge, como é que ele via o mundo? Como é que ele via a natureza? Esse grande mestre. Então, esse monge era um velho, ele tinha mais ou menos uns 70 anos de idade. Se ele saísse com a roupa de monge, todo mundo reconhecia ele, certo? Então o que ele fez? Ele saiu do mosteiro com uma roupa de um homem muito simples, tal, botou capuz na cabeça, tal, cobriu uma manga longa para cobrir as marcas do tigre e do dragão, que aquilo era muito reconhecível, e saiu. Aí ele chegou numa pequena cidade, ali próxima do mosteiro, não é muito longe, estava havendo um alvoroço na cidade, uma correria. E todo mundo se aglutinando, né, numa rua principal da cidade, daquele vilarejo. E o homem bem vestido, que era o prefeito daquele vilarejo, daquela cidade, né, com aquela comitiva dele, toda a roupa bonita, tá, sentado numa cadeira, tipo, né, aquelas cadeiras chique e tal. Aí ele não sabia o que acontecia. Ele chegou e bateu na mão desse homem mais fino, né, nas costas dele. Meu senhor, o que é que está acontecendo aqui? Ora, meu senhor, como o senhor não sabe? Né? O príncipe vai passar por nossa cidade. O filho do rei vai passar por nossa cidade. Do imperador. Oh. Então ele ficou lá esperando. Nisso, começa a vir a comitiva, vindo pela rua. Só ia passar por ali, tá? Né? Vinha a comitiva. Então estava assim, o príncipe montado no elefante, sabe? Aquela comitiva toda chique, toda aquela coisa, né? Aí vem vindo, ele bate na mão do prefeito de novo, na costa do prefeito, pergunta, meu senhor, mas cadê o príncipe? Ele falou, ora, meu senhor, o príncipe que está montado no elefante. Daqui a pouco ele bate na costa, mas quem que é o elefante? Quem é o príncipe? Ora, meu senhor, como? O príncipe é o que está em cima, o elefante é o que está embaixo. Aí ele pergunta, mas o que é em cima e o que é embaixo? Ele ficou bravo, levantou e empurrou o velho, né? E o velho caiu no chão. E ele falou, está vendo? Eu estou em cima, você está embaixo. Só que nisso, aí ele pergunta de novo, mas e quem sou eu? E quem é você? O monge pergunta para o prefeito, depois que ele caiu, que perguntou, eu estou em cima, você está embaixo. Aí ele pergunta, mas e quem sou eu? E quem é você? Nesse meio tempo, apareceu as marcas do tigre. Quando o prefeito olhou e viu que aquele velho era o monge Shaolin do mosteiro, falou, puta merda, cometi uma besteira. Pegou o velhinho, se ajoelhou na frente dele, levantou ele, pediu 1000 perdões, e começou a refletir no que tinha acontecido. E agradeceu profundamente a grande lição que aquele mestre lhe tinha dado. Qual foi? O mestre, ele não via distinções. Para ele, tudo era uma única unidade. O elefante, o príncipe, o em cima, o embaixo, eu, você. Somos uma unidade. Ninguém é superior, melhor do que ninguém. Só um monge com esse nível de consciência e de amor cósmico para ver tudo isso. E ensinar aquele prefeito daquela forma. Um universo sem distinções, onde você não distingue as coisas. Isso é o grande ensinamento taoísta, né? Da filosofia taoísta, da filosofia budista, dos grandes mestres da China, do Tibete. E da mesma forma, você tem que aprender a olhar a natureza como criaturas amigas, irmãs. É? O que eu quero fazer nesse nosso ashram lá, nós vamos ter todo tipo de animal solto em volta da casa. É gato, cachorro, é porquinho, é cabritinha, é bicho da natureza, tudo ali, lagarto, tal. E todos eles com nome de gente. Porque eles são pessoas. Eles são nossos irmãos de escola.
Vamos colocar assim, coleguinhas de escola. Porque o planeta Terra é uma escola onde nós viemos aprender o exercício de amar. Porque nós não sabemos amar. O grande exercício que a alma humana vem fazer na Terra é o exercício de amar. Os nossos mentores programam para todos nós um número X de reencarnações aqui. É o projeto. 10, 20, 30, no máximo. Cada encarnação você vive uma experiência diferente, que é a famosa roda de Sansara. Hora você é rei, hora você é plebeu. As encarnações vão se alternando para você viver todo tipo de experiência. E é óbvio, está programada a sua última encarnação na Terra. Quando a última encarnação é cumprida, você retorna, começa um processo que os mestres chamam de ascensão. Os ascensionados, aqueles que vivenciaram toda uma grande jornada terrena e não vão reencarnar mais, eles vão ascensionar aqui, nos planos superiores. E certamente vão transmigrar para outros projetos pela galáxia, sem mais encarnar na matéria. Vão viver agora somente nessas dimensões superiores, não mais presos a mundos densos da matéria, carregando corpos densos biológicos. Tá? Então, quando você começa a compreender que tudo que está ao seu redor faz parte da vida, e você vai ser o preservador da vida, aquele que vai entender o porquê da existência dessas formas de vida, você vai respeitar profundamente todos os seres. Por exemplo, você chegar no mato, você precisa usar veneno. Você tem uma chácara, não precisa usar veneno. Para controlar o mato, capim, não adianta colocar veneno, isso é uma bobagem. Se você conhecesse os animais, escorpião, aranha, ai, tem muita aranha em casa, escorpião, precisa botar veneno. Não. Você bota 2 patos, 2 galinhas, acabou, não tem mais aranha, não tem mais escorpião. O pato come tudo quanto é grama que tem perto de você, limpa, você não precisa carpir, pagar ninguém para carpir. Uma vez eu aluguei uma casa para morar com a minha família, eu cheguei no quintal, o mato estava dessa altura assim, ó. Falei, espera aí que eu vou resolver o problema. Eu arrumei 4 patinhos, patinho piquititico. Fui lá no fundo, até fiz um laguinho para eles brincarem, se divertirem. Eu adoro patinho, adoro pato. Gente, um mês, não tinha um patinho, cresceu, ficou quase grandão já, mas não tinha um capim mais no quintal, estava limpo, uma beleza. Eles vão comendo pela raiz, fica limpo, uma beleza. É tudo controle biológico, nós chamamos. O equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio, que nós chamamos de biológico, tudo funciona em harmonia. Se você desequilibrou o local, você tira as coisas, você tira os pássaros, vai ter pernilongo, inseto para tudo quanto é lado. Claro, você devastou, não tem uma fruta, não tem nada para o pássaro comer, ele vai embora. E quando ele vai embora, o que prolifera? Os insetos. O sistema fica desequilibrado. O sítio vai ter que plantar mamão, plantar fruta, e não é para você comer. Nós vamos comer também. Mas você vai ver que o que você planta é tanto que quando começa a dar, a gente não consegue comer tanta laranja, tanto mamão, tanto não sei o quê. Não, larga lá que eu venho os passarinhos comer, vem isso. E fica aquele ambiente cheio de vida, cheio de ecologia. Você acorda de manhã, passarinho para tudo quanto é lado, e lagarto vem de noite comer, e nós não joga nada fora. Sobrou comida, sobrou resto, não sei o quê, não vai jogar no lixo, isso é bobagem. Você pega aquela comidinha e deixa lá que o lagarto vem comer, o tatu vem comer de noite. Nós tínhamos um tatu no nosso sítio que chamava Jefferson, ele era desse tamanho assim. Era o Jefferson, E o lagarto, tinha um lagartão desse tamanho que era o Wilbur. Wilbur. Era o nosso lagarto. Tudo tinha nome. Né? E nós dava comida para o Wilbur. O tatu chegava, estava tão acostumado quando ele entrava dentro da cozinha, assim. Para buscar a comida dele da noite. E os sapos, então? Sapaiada, tudo ali, né? Comia os bichinhos da noite, dentro da luz, tal, tudo aquele equilíbrio, aquele sistema em harmonia. O que você não pode, agora você pega um veneno e joga ali. Você mata todo mundo, mata a cadeia inteira. Ai, mas tá cheio de rato. Bota um gato. Vê se aqui em casa, você pode procurar, não tem uma barata no chão, não tem rato, não tem aranha, não tem. Não, os gatos não deixam nada, eles vão brincando, eles limpam tudo. Eles criam o equilíbrio do sistema. Uma harmonia. E todo o amor que você dá, a natureza, como ela é inteligente,
Como tudo é um ser inteligente por trás, tem um sentimento. Quando você vibra esse amor, todas as criaturas sentem esse amor. Todos os seres sentem. Agora, se você está de mau humor, já acorda chutando o cachorro, já acorda, abre a janela, puta que merda de chuva, que merda de dia, já acorda assim, meu filho. Ninguém vai gostar de você, você não vai arrumar namoradas, que pressa, vai arrumar encrenca. Porque você é uma merda, né? Você é um poço de lixo. Você vai querer atrair o quê para sua vida? Os animais não querem nem ver você, cheira, capaz de, o gato joga a terra em cima. Né? Cachorro cheira, você sai correndo. Porque ele não sente uma vibração de amor em você. Ele vai morder mesmo. Ele olha, já chega e já passa latindo, né? Já não gosta de você. Porque se você tiver uma vibração muito boa, o cachorro já cheira você, já quer brincar, já quer rolar, já quer ser seu amigo. Tá? E os animais da natureza, ele é muito engraçado, se chama de selvagem, né? Os animais. Não, é que eu falo para você, eu tinha sítio, sempre tive sítio, né? Esse do Wilbur, eles vinham dentro de casa, você começava até quase a passar a mão no tatu, brincar, eles ficavam da família. É só você não chutar ele, não sair correndo atrás, não assustar. Você não pode, ele não pode ver você um inimigo, ele tem que ver você um amigo. Sabe? E você cria aquela harmonia com todos os animais. E pode ter certeza, as abelhas não te atacam. As abelhas não vêm em cima de você, que nem aquele monstro, passou embaixo do enxame, ela não vem, ela olha para você, como é que vai, tudo bem, vai embora. Quero ver o inimigo. E tudo está na vibração. Se você vibra legal, as pessoas no subconsciente vão captar essa vibração. Se você está vibrando aquele amor, aquela pessoa maravilhosa, intuitivamente as pessoas, humanos mesmo, sentem essa vibração tua. E começam a gostar de você, não sabe por quê. Começam a sentir bem perto de você, quer te abraçar, quer ficar ao teu lado, quer te ouvir, sabe? As pessoas gostam, mas se você já é aquela pessoa depressiva, neurótica, doente, já acorda de manhã de mal com a vida, meu filho, óbvio, o que você vai atrair? Isso chama lei da atração. Quem já assistiu o filme, né, sobre a lei da atração, sobre o segredo, né? Você vai ver o que você vai atrair na sua vida. Você vai atrair a neurose, o conflito, pessoas que estão vibrando essa mesma neurose que você. Aí imagine 2 neuróticos juntos, que beleza de vida que vai ser, né? E ainda resolve casar, né? Uma vida maravilhosa, de harmonia, de paz. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tiver um amigo, ou uma amiga, ou alguém que não goste de animais, fuja dessa pessoa porque ela não presta. Não presta. Pode ter certeza que vai demorar muito para essa pessoa. Não serve para ser teu amigo. E também não serve para ser meu amigo. Né? Uma vez, uma pessoa chegou também, eu tenho uns espíritos que me acompanham, e esse cara veio fazer uma consulta. A vida dele era um inferno. O que tinha de encosto, o que tinha de espírito perturbador, o que tinha de coisa. Aí esse espírito fez a seguinte pergunta para mim. Pergunta para ele como é que ele vive com os animais. Eu não sabia por que o cara me pediu para perguntar isso, sabe? Aí quando eu inquisitei, ele falou, detesto animal, não gosto de animal, não posso nem ver, gato, cachorro. Do meu vizinho dou veneno mesmo, mato. Aí esse espírito falou assim para ele, só tem um jeito dessa vida desse cara melhorar. Nós vamos curar a doença dele, ele vai ficar bom, todos esses espíritos vão ser retirados, com uma condição. Se ele arrumar 10 gatos, 10, não é um não, 10 gatos, cuidar desses 10 gatos com amor e carinho, até esses animais morrerem naturalmente. O dia que ele fizer isso, todo esse mal que está em volta dele vai ser retirado. Caso contrário, ele vai passar o resto da vida dele sofrendo esse caos. Porque foi ele que plantou isso. Ele tem que reverter isso com amor, não tem jeito. E o karma dele é direto com os animais até. Se ele não resgatar, pode esquecer. E eu falei isso pro cara. Você acha que o cara fez?
Não. Não fez. Então, é muito importante que nós possamos compreender que a nossa relação extremamente forte com o reino animal, ele precisa ser, daqui para frente, uma relação de amor. E aquela velha história, quem ama de verdade, não mata. A primeira coisa que você vai aprender na vida, o primeiro passo, uma vez conversando com um monge, com um mestre espiritual, com um espírito, nas nossas reuniões, que nós fazíamos constantemente, um dos alunos perguntou para o mestre, como aprender a amar? Como aprender a amar? Então nosso mestre disse o seguinte, olha, existe um exercício muito bom, que nós ensinamos há muito tempo aos nossos discípulos na velha China, para o homem aprender a amar. Primeira coisa, nós vamos ensiná-lo a amar as estrelas. Por que amar as estrelas? Porque as estrelas estão tão distantes, mas tão distantes que o homem não tem nenhuma forma de conflito com elas. Elas estão tão distantes, né, que você não tem um conflito direto com elas. Então é fácil amar as estrelas. É fácil você aprender a amar quem você não tem conflito, né? Então você faz o exercício, medita todas as noites olhando para o cosmos, refletindo sobre a imensidão do universo. Pegue uma estrela e comece a meditar o que tem lá, o que é aquele sol, quantos planetas tem lá. Será que aquele planeta tem pessoas, tem uma humanidade, tem animais, tem uma vida toda existindo lá? E eu aqui pensando que sou o único no universo, triste, amargurado, confuso, perdido, né? Comece a aprender a ter amor às estrelas. Esse é o primeiro passo. Desenvolvido esse amor às estrelas, você vê que nós vamos ensinar o segundo passo, que é o exercício do amor às plantas, né? Às flores. Porque o ser humano não tem conflito muito com as flores, com as plantas. Então ele começa a exercitar, a plantar uma árvore, a plantar uma flor, a regar, cuidar, ter amor por aquela planta. A plantar uma árvore frutífera, ver aquela fruta maravilhosa, saborear aquela fruta que ele próprio plantou, que a natureza lhe deu. Quando ele aprender a amar a planta, o terceiro passo é amar aos animais. Porque os animais, você já tem um conflito. O cachorro, se ele mija ali, daí suja ali e tal, você já fica bravo com o cachorro, deve ter aquele conflito com os animais que pica você e morde, a formiga, escorpião. É mais difícil você amar os animais. Mas como você já aprendeu a amar as estrelas, depois aprendeu a amar as plantas, fica mais fácil o exercício de aprender a amar os animais, a conviver com os animais. Quarto exercício, aprender a amar aos homens. Se você já desenvolveu o exercício do amor às naturezas, aos animais, aos pássaros, agora vamos aprender a amar o nosso semelhante. Né? É o quarto exercício de amor. Que aí é o conflito, né? O ser humano está em conflito constante com o seu semelhante, né? Por ego, por posses, por poder, por sucesso, fama. A nossa sociedade é montada uma sociedade de guerra. Nós guerreamos todos os dias. Você monta uma empresa, você começa a guerrear com o vizinho que produz a mesma coisa que você, né? Você está dentro da empresa e já começa a guerrear com o seu cara porque você quer subir mais do que ele. Tudo é guerra. Você vai prestar vestibular, é uma guerra, é o concurso. Os nossos esportes são guerras, entre aspas. As pessoas se matam no esporte para vencer. Vai assistir um jogo de futebol no campo, você vai ver a guerra, a torcida se mata, todo mundo em guerra, conflito. É? Você nunca vê acabar um jogo do Santos e Corinthians e a torcida se abraçando, se beijando. Ah, que legal o jogo, não? Maravilha de esporte. Que coisa maravilhosa. Santos e Palmeiras, se beijando, se amando. Você vê a natureza, é uma natureza da guerra, do conflito, do ódio pelo outro. Você vai ver quando as pessoas aparentemente acham que se apaixonam, se amam, vão se unir. Casamento, ali que está a guerra, o conflito, quando há separação, um quer matar o outro. Né? Aquele ódio terrível. Porque o homem sempre pensou nele mesmo, né? No lucro pessoal, no ego, no poder, na fama, subir, só eu sou o primeiro.
Eu conquistei, o resto tudo lá chorando, destruído, derrotado. São os esportes, a guerra, as invasões, a matança. As guerras que são matanças, né? Aquele ódio gerado. Vê lá no Oriente Médio o ódio entre palestinos e judeus. Aquele ódio que a criança já nasce com um rifle na mão, querendo matar judeus já desde cedo. Então esse ódio alimentado, como é que você vai desenvolver o amor no ser humano pelo próximo? Esse exercício é muito difícil. Mas o nosso mestre disse, mas esse é o caminho. E muito antes, ele tem que aprender a amar os animais. E depois, claro, amar a si próprio. O último estágio é aprender a amar a si mesmo. Por quê? O ser que ele tem mais conflito é ele mesmo. Porque ele acorda com ele e vai dormir com ele. É o ser que está mais próximo dele, é ele mesmo. E ele não gosta de si mesmo. Olha o meu pé, olha a minha bunda, não gosta da minha bunda. A mulher não gosta disso, não gosta dessa roupa, não gosta disso aqui. Ele não gosta nada dele. Ele está em guerra, em conflito constantemente com ele mesmo. Não gosta da minha vida, não gosta da minha mãe, não gosta do meu pai, não gosta da minha casa, não gosta, sabe? Não gosta de nada, ele não gosta nada dele. Portanto, o que ele faz? É sair dele o tempo todo. O tempo todo ele não quer ficar com ele. Liga um rádio, liga um som alto, quero passear, quero ir para balada, porque eu preciso sair, não posso ficar. Porque se eu ficar comigo mesmo, é o caos. E a droga? Por que o cara usa droga? Usa droga porque ele não quer ficar com ele mesmo. Ele quer sair, quer que a mente dele viaje para outro lugar. Porque ele não suporta conviver com ele mesmo. Por isso os nossos mestres fazem o contrário. No primeiro exercício, senta e cruza as pernas e vão meditar. Vão ficar, vão voltar para dentro, vão ficar com você. É você o seu maior inimigo. É você que você precisa derrotar. É você que você precisa domar. O amor tem que brotar aí dentro desse inferno que é você. Se você não fizer esse exercício, pode esquecer. E não adianta pegar em armas, derrubar presidente, derrubar governo, como já fizeram na história toda. Porque outro idiota, outro entra no poder e os conflitos, porque não houve transformação real, interna nas pessoas. Por que você acha que o comunismo não deu certo no mundo e não vai dar nunca? Porque as pessoas são indivíduos ainda, elas não amam o próximo. Não tem esse amor real, isso é bobagem. Esses ideais políticos nunca vão dar certo. Capitalismo é selvagem, todo mundo sabe. Essa crise provocada pelos grandes imperadores do dono do dinheiro quebra o mundo, leva o mundo ao sofrimento, à angústia, por causa de meia dúzia de negros. Meia dúzia de manipuladores. Os caras não estão aí pensa que estão aí com a pobreza, terceiro mundo, com o sofrimento. Não estão nada, não querem saber. Eles querem lucro de trilhões, bilhões de dólares nas mãos. Entendeu? Então, nós precisamos aprender a voltar para nosso ser. E aprender que os animais estão aí pelo mesmo motivo que eu estou aqui. Eles estão para viver. O que vocês achariam? Vamos pensar no seguinte: o que vocês achariam se uma raça de seres extraterrestres, altamente avançadas tecnologicamente, começasse a descer aqui para raptar seres humanos para fazer churrasco? Porque churrasco de ser humano é uma delícia. Eles adoram, é o petisco número 1 deles. É a picanha. Vocês iam gostar? Iam achar certo o direito? Mas eles são muito mais avançados e inteligentes. Tem o direito. Tem um filme, cara, o duro que fizeram um filme desse tipo aqui, um seriado da televisão. Tinha uma raça de uns reptilíneos assim, avançadinhos, aquela puta nave chega na Terra, e eles começavam a captar os seres humanos e estava tudo lá. Engraçado que quando o cara descobre, estava todo ser humano pendurado em gancho, que nem frigorífico. Que nem a gente pendura a carne de gado no frigorífico. Estava o ser humano pendurado lá, pronto para ser comido. Aí ninguém gostou, né? Não, vamos matar esses alienígenas, não se viu querer comer a gente. Mas dentro da hierarquia, não tem problema, nós fazemos o mesmo com os seres inferiores. E muito pior. Né? Então, nós precisamos aprender, né, que da mesma forma que nós estamos aqui para viver, para sentir, para aprender a amar, para curtir essa natureza, essa vida, essa experiência planetária. Nesse corpo que nós recebemos, os animais tiveram essa mesma diretividade.
Eles estão aqui para viver as suas vidas intensamente, nascer, crescer, morrer, viver suas experiências junto à natureza, junto às coisas, e seguir o seu caminho, o seu tal, o seu curso. Embora você não compreenda a importância da experiência deles hoje, porque você não compreende a sua. Se você não compreendeu o que você veio fazer aqui, você quer compreender o que o animal veio fazer aqui. Agora você sabe quem você é? O fato de não saber quem você é que faz com que você deixe se escravizar. Deixe se escravizar por uma escola, por uma faculdade, por um emprego, por um marido, por uma marida. Pega o meu menininho aí, acha os meus 2 meninos. Então, é muito importante que nós aprendamos o exercício de amar aos animais. Porque eles são criaturas, dentro da sua própria natureza, dentro do seu próprio caminho, para ser compreendido por nós. Nós temos que entender o que é que um gato faz, o que é que um cachorro... Não adianta você querer que o gato seja igual a você, ele não vai ser. Você não vai pegar um tigre e querer que o tigre seja igual do jeito que você quer. Não, ele é um tigre. Ele tem a natureza dele, ele tem o jeito dele ser, o jeito dele viver. Você tem que amar ele desse jeito, do jeito que ele é. Entendeu? Os animais, cada animal que você observa, é engraçado que os monges Shaolin, eles tinham uma ligação muito grande com a natureza e viam nas montanhas e tal. E quando eles criaram o Kung Fu, eles criaram a partir da observação dos animais. Ele observava o tigre atentamente e procurava imitar o tigre nos seus passos, né? O louva-a-Deus, no seu caminhar, no Kung Fu do louva-a-Deus, imitando um insetinho, sabe? Eles eram exímios observadores da força, da energia dos animais. Eles amavam esses animais. A serpente, observava a serpente, tentava imitá-la, porque através dessa imitação da serpente eles viam a perfeição que existia nos animais. A perfeição dos movimentos. E o homem não, o homem era travado, duro, rígido. Agora nós vamos pegar meus 2 meninos aqui. Essa é a menininha, é um casal. Eles não são irmãos, são de mães diferentes. Né? Esse aqui é o Titico e essa é a Lili. Eles têm a mesma idade. Eles nasceram assim com diferença de 1 mês de diferença. Né? Então é isso, gente. O que eu tinha para dizer para vocês hoje, a gente pode ficar falando horas sobre isso, tem muito assunto, muitas vertentes que começam a surgir, mas cada dia que a gente está aqui se reunindo, a gente pega um campo para a gente conversar e discutir. Ó, a gente está com mais de 200 conferências já de assuntos dos mais diversos que a gente tem conversado com vocês ao longo desse ano que tem passado, né? Então, os meus meninos aqui se despedem de vocês, né? Namastê, muita paz a todos. E amem os animais. Façam o exercício de amar todos os animais. Aprendam a conviver com ele. Se você não tem um animal em casa, nunca teve, arrume um. E você vai aprender a conviver e amá-los. Porque eles têm uma característica de nos ensinar. Eles nos ensinam muitas coisas. E se você observar o tempo todo, né? Eles vão aprender com a gente. Então, namastê, muita paz e até um próximo encontro. O que foi? Lindinho. Olha lá. É, preto?